Nesse bloco, voltamos a falar sobre obesidade e a importância de uma equipe multidisciplinar no controle, no combate à obesidade. A Cassiane foi conversar com uma psicóloga para a gente entender a importância do acompanhamento psicológico do indivíduo obeso. Confira com a gente. Olá, agora nós estamos com a professora doutora Thalita, que é professora nos cursos de Psicologia, Direito e Medicina aqui da Unifev, e vamos começar um bate-papo aí sobre a obesidade e os fatores psicológicos. Thalita, é verdade que a obesidade, uma das causas dela é pela questão psicológica? Explica melhor pra gente. Na verdade, Cassiane, a obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial. Então, tem muitos fatores associados à obesidade, como fatores genéticos, sociais, econômicos, culturais e, inclusive, fatores psicológicos. Então, sim, é um dos fatores associados à obesidade. A questão psicológica, a gente pode observar, em casos de obesidade, tanto como um fator que predispõe, né, que pode estar associado à obesidade, como também a obesidade pode trazer efeitos psicológicos. Então, de um jeito ou de outro, cuidar dos fatores psicológicos, dos aspectos psicológicos na obesidade é bastante importante. A obesidade, então, os fatores psicológicos enquanto efeitos da obesidade, então é, por exemplo, uma pessoa que fica com uma baixa autoestima em relação à imagem corporal que ela tem, pode ficar com depressão e desenvolver uma série de transtornos e de efeitos em cadeia. Como fatores psicológicos que levariam à obesidade, a gente pode citar, por exemplo, o sedentarismo, né? A pessoa que não utiliza comportamentos de práticas de esporte, de atividades físicas, é sedentária, então é um comportamento ainda assim. Ou também pessoas que têm compulsão alimentar, então que comem demasiadamente e com perda de controle. Então, esses dois aspectos são fatores associados à obesidade e psicológicos e comportamentais. E a questão genética também é um desses fatores associados à questão psicológica? Então, os fatores genéticos podem predispor. E assim a pessoa desenvolver obesidade, mas os fatores psicológicos podem interagir com os fatores genéticos e amenizar ou maximizar a questão dos comportamentos associados à obesidade. Então, seriam relacionados, né? E pessoas ansiosas, depressivas, estressadas, elas tendem a encontrar no alimento uma forma de amenizar suas angústias e emoções? É um dos fatores, sim, né? Então a gente vê que pessoas depressivas, como elas estão com baixo nível de prazer nas atividades que elas costumavam ter prazer e tudo mais, e o acesso ao alimento e o prazer que esse acesso proporciona pode ser um refúgio, sim, na busca de aliviar todo esse sofrimento, toda essa angústia. A mesma coisa serve para a ansiedade. A gente, quando está em picos de ansiedade, a gente quer buscar estratégias para aliviar, para diminuir esse nível de ansiedade. E em alguns momentos o alimento, né, que é uma questão instintiva para nós, né, nossa espécie e tudo mais, pode ter esse efeito de amenizar tanto a ansiedade como a depressão e sentimentos negativos de forma geral. Então, sim, pode haver essa relação. E uma pessoa obesa, ela tende a se isolar do meio social em que ela vive? Pode ser que sim. É claro que vão haver variações de pessoa para pessoa, então é difícil a gente generalizar esses casos. Mas a gente vê uma relação bastante forte quanto as pessoas são discriminadas, né, sofrem preconceito pela obesidade. A gente nota isso. E em função dessa discriminação, desse preconceito sofrido, a tendência pode ser sim as pessoas se isolarem socialmente, preferirem não frequentar certos lugares onde eles possam passar por algum constrangimento. Então, a obesidade pode afetar as relações interpessoais. E também pessoas assim, que se sentem, né, que engordaram bastante e entraram nesse estado de obesidade, elas podem se sentirem envergonhadas e aí também se afastarem das relações interpessoais. Então, isso pode acontecer. Não é regra, mas pode haver uma relação, sim. Thalita, no que o tratamento psicológico pode auxiliar na vida de uma pessoa obesa?
Varia de caso para caso, como eu já tinha dito antes. Então, a gente precisa analisar a obesidade para cada pessoa, o significado que ela tem e o que ela compromete na vida dessas pessoas. O que a gente vê, muitos estudos apontam o quanto a obesidade pode comprometer a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o tratamento psicológico, nesse caso, poderia olhar e atentar para a melhora da qualidade de vida nessas pessoas, para que ela passe, então, a olhar para outras oportunidades, para outras fontes de prazer que não sejam só vinculadas ao alimento, mas também que ela passe a se relacionar com outras pessoas socialmente, a tratar alguns outros tipos de transtornos psicológicos que ela pode ter, como depressão, ansiedade. Então, varia de caso para caso, mas o que é mais importante no tratamento psicológico é que a pessoa possa se conhecer e entender o significado que a obesidade tem e que ela sim pode mudar esses comportamentos associados à obesidade, no sentido, então, de minimizar outros fatores possíveis, inclusive orgânicos, mas que ela também tem um papel bastante importante para lidar e para encarar a obesidade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos nossos bate-papos. E semana que vem a gente vai estar falando sobre prescrição de exercício. As orientações adequadas para a gente realizar exercício, principalmente para essa população obesa. Então não perca, esteja com a gente no próximo programa.